Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Aqui você vai conferir. Saiba quanto a Apple pretende investir pelos próximos anos nos Estados Unidos. A dona do iFood fecha um negócio de mais de 24 bilhões de reais na Europa. A maior liderança da NVIDIA no Brasil revela ao Business como a empresa tem reagido diante de tanta concorrência com inteligência artificial. E em crise financeira, a Starbucks adota medidas drásticas para cortar custos, incluindo uma redução no cardápio. Eu sou o Bruno Meyer e o Business, o seu programa de negócios na TV, está no ar. A Prosus, dona do iFood, comprou a plataforma holandesa Just Eat Takeaway por 4 bilhões e 100 milhões de euros, o equivalente a 24 bilhões e 500 milhões de reais. Com esse negócio, a Prosus se torna a quarta maior empresa de delivery do planeta. Ela perde apenas para a chinesa Meituan e as americanas DoorDash e Uber Eats. Essa plataforma comprada, Just Eat, opera em 17 países, incluindo Reino Unido, Holanda, Alemanha. É uma plataforma que tem uma base poderosa aí de 61 milhões de usuários e mais de 356 mil restaurantes parceiros. Ultimamente, inclusive, ela tem otimizado as operações após uma queda na demanda dos consumidores no pós-pandemia, né? Essa compra é muito estratégica para a Prosus, porque a Prosus busca aumentar a posição da companhia no mercado de delivery na Europa. E agora tem uma curiosidade, né? O comando atual dessa empresa, da Prosus, é feita por um brasileiro, o Fabrício Bloise. A Just Eat passa, portanto, agora a estar no portfólio de delivery de comida da Prosus, que já possui participações em companhias com operações na América do Sul, a Índia e o Sudeste Asiático. No Brasil, a holding de investimentos, como eu falei, é dona do iFood, que é um aplicativo líder de entregas no mercado brasileiro, tem 360 mil entregadores espalhados em 1.500 cidades brasileiras. A Prosus tem ainda 28% de participação na alemã Delivery Hero e 4% na Meituan, a chinesa, famosa aí por ser a maior empresa de delivery do mundo. Curiosidades dessa transação. O Fabrício Bloise disse recentemente que a Prosus possui 18 bilhões de dólares no caixa dela e pode usar até 11 bilhões de dólares em mais aquisições de companhias. Ele tem um plano, segundo ele, que após essa transação vai acelerar aí todos os negócios e ele acredita, palavras dele, hein, que pode crescer mais rápido com essa aquisição, que é a Just Eat Takeaway. Como eu falei, ele liderava, o Fabrício, o iFood no Brasil até pouco tempo atrás. E hoje quem está no cargo é o ex-vice-presidente de finanças da companhia, o Diego Barreto, o executivo que esteve com a gente há 2 semanas atrás aqui no programa Show Business da Jovem Pan News. E o Diego, ele explicou no Show Business que o iFood se tornou essa empresa líder em comida online no país muito por conta da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial faz recomendações personalizadas, identifica, por exemplo, qual rota é melhor feita por bicicleta, feita por moto, e a partir de agora a Prosus quer aplicar essa premissa do iFood a Just Eat, melhorando a experiência do cliente com AI. Saindo do iFood, vindo para Starbucks, a Starbucks vai cortar 1.100 empregos corporativos numa tentativa de acelerar a recuperação. Esses cortes representam cerca de 7% da força de trabalho global fora das lojas próprias da companhia. Se a gente pegar os últimos dados divulgados em setembro, esses dados mostravam que a Starbucks empregava 211 mil pessoas nos Estados Unidos. E 95% desse exército trabalha em mais de 10 mil lojas próprias e o restante em funções
corporativas. As proporções são semelhantes no exterior, onde a empresa tinha, até setembro, 150 mil funcionários. Esses cortes não afetam trabalhadores de cafés, nem funcionários de armazenamento, manufatura, distribuição e torrefação. A Starbucks, importante essa notícia, hein? Vai enxugar também o cardápio, porque o CEO, o Brian Niccol, no cargo desde setembro, tem revisado itens das opções do cardápio nos Estados Unidos. Por que ele tem feito isso? Porque o plano dele é tornar as lojas mais acolhedoras, é melhorar o atendimento para reverter a queda nas vendas. A ideia é simplificar o cardápio para reduzir o tempo de espera e melhorar a consistência dos pedidos. As bebidas que serão retiradas do menu incluem vários frappuccinos e o White Hot Chocolate, de acordo com o comunicado da rede. Esses itens tinham baixa demanda, eram difíceis de preparar ou também muito similares a outras opções do menu. Brian Niccol, ex-CEO da Chipotle Mexican Grill, tem implementado mudanças para melhorar o funcionamento das lojas, como o retorno dos balcões de condimentos e também ele limitou, isso ele já falou, a gente já falou aqui no Business também, ele limitou o uso das unidades apenas para clientes pagantes. Portanto, aquele pessoal que vai só para pegar o Wi-Fi do Starbucks não pode mais entrar na loja. O Brian Niccol também, ele tem revertido várias mudanças, vários cargos de liderança e ele reforçou a política de retorno ao escritório, alertando os funcionários para que comparecessem. Na verdade, ele falou o seguinte, quem comparecer apenas 3 vezes por semana poderia ser demitido. E a Apple vai contratar, vamos falar de contratação agora, a Apple vai contratar 20 mil profissionais nos próximos 4 anos. A maior parte desses profissionais irão para áreas como P&D, pesquisa e desenvolvimento, engenharia de silício, desenvolvimento de software, machine learning e também inteligência artificial. Além disso, a companhia diz que vai produzir servidores de inteligência artificial nos Estados Unidos. A gigante de tecnologia anunciou ainda que planeja investir 500 bilhões de dólares no país, abrir uma nova fábrica em Houston, no Texas, para fabricar as máquinas que impulsionam a sua entrada na inteligência artificial e criar uma academia para fornecedores em Michigan. Esse anúncio ocorre em meio à ameaça de tarifas de Donald Trump. Aliás, a divulgação desse investimento ocorre dias depois de um encontro entre Donald Trump e o CEO da Apple, Tim Cook. Trump já tinha antecipado que a empresa investiria centenas de bilhões de dólares no país para evitar pagar tarifas. O presidente americano ameaçou impor um imposto adicional de 10% sobre itens importados da China, onde a Apple fabrica a maior parte dos seus iPhones e outros produtos. E ainda falando em AI, não dá para fazer um business sem falar de inteligência artificial, porque companhias focadas em inteligência artificial têm lançado produtos de AI cada vez mais sofisticados. Por exemplo, em janeiro, como a gente deu aqui no programa, a chinesa DeepSeek surpreendeu o setor de tecnologia, o setor financeiro, ao lançar uma plataforma de baixo custo e qualidade. Só que no centro da AI segue uma companhia que é a companhia mais beneficiada até agora, a NVIDIA, a fabricante de chips de games, começou como games e agora deslancha como fabricante de chips de AI. E nós vamos receber e conversar neste momento com a maior liderança da NVIDIA no Brasil, Márcio Aguiar. Márcio, obrigado sempre pela presença aqui no programa. Já tivemos algumas oportunidades juntos e sempre tem novidades nas nossas conversas, porque a NVIDIA é a segunda empresa mais valiosa do planeta, tem um peso só no S&P 500 tem um peso aí de 6,3%,
e as suas ações dispararam mais de 430% se a gente pegar só os últimos 2 anos. 430%. Eu gosto de repetir. Márcio, como é que a NVIDIA ela tem reagido diante de tamanha concorrência no setor? Seja bem-vindo ao Business. Eu que agradeço, Bruno. É uma honra estar aqui de novo, aqui conversando com vocês, com toda essa audiência que nos acompanha. Enfim, tudo que está passando no mercado, a gente já vem monitorando todas essas mudanças e participando de uma maneira ativa em todas essas tendências que a gente tem visto no mercado de tecnologia. E a inteligência artificial, ela já está passando, né, daquela fase em que as empresas tinham dúvidas se deveriam adotar ou não, quais benefícios trariam para os seus negócios. Então, assim, esse efeito que a gente chama, né, do efeito DeepSeek, numa lógica, obviamente, quem é do mercado criou-se aquela dúvida, o que isso implica para a NVIDIA, né? Mas nós da NVIDIA já sabíamos que viria essa nova onda, sabíamos que existem várias empresas que estão, de uma maneira, adotando cada vez mais as plataformas de software que a gente tem disponível, as plataformas de hardware, né? Então, devido às imposições que começaram há 2 anos atrás, que foram impostas não só a NVIDIA, como outras fabricantes de chips, com venda de produtos para a China, então não seria tão difícil, né, desse mercado de tecnologia estar tentando, vamos dizer assim, se virar com o que eles têm em mãos para produzir esses novos conceitos. Então, para a NVIDIA, na verdade, esse efeito DeepSeek, ele abre um novo mercado, né? Porque até então a percepção das grandes corporações é que ela tinha que investir muito alto para fazer a parte do treinamento das suas redes neurais, sendo que a DeepSeek conseguiu mostrar que existem alternativas, né? Não podemos dizer que é tão eficiente quanto as outras empresas que usaram os nossos chips mais de alto desempenho, mas ela tem mostrado ser bastante confiável, né? Principalmente aqui para o nosso mercado, aliás, para o nosso país, para a nossa região, onde realmente o valor da moeda, né, o custo das nossas soluções importam, né? Então, assim, estamos monitorando, obviamente, se o impacto que isso vai causar no curto prazo, mas estamos preparados, né? Não seria novidade. A gente também tem visto grandes parceiros nossos que também desenvolvem seus chips, mas para uma finalidade específica. A gente tem muito foco na técnica, né, de treinamento de redes neurais, que são técnicas que exigem muito poder computacional das nossas GPUs. E, obviamente, a gente entende que inferência é uma outra técnica que é muito mais utilizada no dia a dia. Hoje, inclusive, fabricantes de telefones inteligentes já começam a trazer um processamento mais para a borda, para tirar um pouco dessa carga que é muito processada na nuvem. Então, assim, tudo que está acontecendo, estamos num mundo aí totalmente cercado por tecnologia, por empresas inovadoras, e estamos prontos para atender. Então, assim, a gente sabe que o mercado está voltando a entender o que a gente faz, né? E mergulhando cada vez mais. A gente tem visto isso nas nossas interações com as maiores empresas aqui do Brasil, nas quais você constantemente menciona aí no seu programa. Não, e constantemente eu menciono no programa, mas eu estava super curioso em relação à sua avaliação com essa concorrência, sobretudo neste ano de 2025, porque a gente pegou um janeiro em que o mercado todo ficou impressionado com a velocidade da DeepSeek. Daí na semana seguinte tem o Alibaba que anuncia a sua AI, vem Elon Musk no meio da corrida e anuncia atualizações da sua AI, né, do seu mecanismo de AI, o Grok 3. Quer dizer, você tem praticamente toda semana, você tem diversas companhias grandes, gigantes no mundo todo anunciando novidades. E eu fiquei pensando, como é que a NVIDIA, que é a líder no setor, ela tem reagido. Mas aí eu logo pensei, quanto mais novidades aparecerem, melhor para empresas como vocês, fabricantes de chips, porque quanto mais demanda existe no mundo em relação à AI, mais empresas como a de vocês se tornam, de certa forma, indispensáveis para as companhias, não é?
Não, com certeza. E o grau de responsabilidade que a gente tem para com essas empresas, né? Porque o pessoal está, de uma maneira, olhando e trabalhando muito próximo dos nossos times técnicos, dos nossos times de desenvolvedores, para que eles possam mais rapidamente adotar esses conceitos computacionais em seus negócios. Então, existe uma responsabilidade muito grande, um comprometimento muito grande da NVIDIA nos mais diversos setores da indústria, né? Então, assim, foco nosso, como eu já havia comentado antes e sempre falo nas minhas apresentações, é ser vista como a empresa pioneira em tudo que tem a ver em conceitos computacionais inovadores. Agora, se o mercado nos leva no primeiro lugar, segundo ou terceiro, é uma consequência desse trabalho que a gente faz. Hoje a gente, como eu gosto de comentar, a gente tem um ecossistema que realmente nos sustentam e nos mantém entre as maiores empresas do mundo, o ecossistema que consiste em desenvolvedores, em empresas de tecnologia, que são as startups, e que muitas dessas startups hoje começam a se autodenominar como empresas de inteligência artificial. Né? Então, para a gente, isso é uma evolução. Antigamente, elas eram empresas consideradas empresas de tecnologia, e agora elas se autoproclamam: eu sou uma empresa de inteligência artificial. Então, quando a gente ouve isso, é realmente muito satisfatório, porque é um resultado desse trabalho que a gente vem fazendo e desenvolver as ferramentas para que eles possam colocar em prática ali as suas ideias e mais rapidamente entregar o seu produto ao cliente final. Então, assim, entramos em 2025 muito acelerado, assim como terminamos 2022 com o lançamento lá o anúncio da OpenAI com o ChatGPT. Desde então surgiram vários outros modelos de linguagem dos nossos parceiros, e vem aí a DeepSeek também para dar aquela balançada no mercado e mostrar que inteligência artificial está apenas começando e que tem, sim, um espaço para todos. Então, para a gente foi muito bom, porque empresas, por exemplo, de médio porte ou pequeno porte, começaram a ver que a técnica de IA está ao alcance de todos, não só para as grandes corporações, como se até então era entendido pelo mercado. Para dar aquela animada num mercado já muito animado e muito acirrado. Você, Márcio, é a maior liderança da NVIDIA no Brasil. Eu queria que você mostrasse, você que está há alguns anos já na NVIDIA, como é que o Brasil tem aproveitado esse boom da AI? Porque até agora a gente tem falado das empresas, das gigantes, né, de tecnologia, como elas têm usado, como elas têm aproveitado, como elas têm anunciado novidades em relação à AI. Mas e o Brasil? Em que momento nós estamos em relação ao mundo e o que a gente precisa para se tornar competitivos em relação ao mundo? Muito bem, Bruno. Em agosto do ano passado, o governo federal anunciou o primeiro Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Desde então, a gente vem interagindo com os respectivos ministérios, principalmente o Ministério de Ciência e Tecnologia. Existem investimentos que vão, acredito eu, começarem a ser aplicados esse ano nos maiores laboratórios nacionais que temos no país. Existem investimentos que vão ser aplicados em algumas indústrias para tornar o país mais competitivo. Obviamente, existe aí um trabalho um pouco mais burocrático nesse processo de aprovação. O Brasil é um país com abundância de energias renováveis muito grande. É um país que, geograficamente falando, está muito bem posicionado para atender às demandas das empresas brasileiras e empresas de todo o mundo, né? Existem grandes empresas que estão montando seus data centers aqui no Brasil para poder trazer investimentos estrangeiros, de empresas estrangeiras, para terem seus data centers no Brasil. Hoje existe essa corrida atrás de energias renováveis, energias mais limpas e a um custo relativamente mais baixo ao que é oferecido na Europa e nos Estados Unidos. Então, assim, eu diria que o governo federal acordou, entende do potencial que nós temos interno. Obviamente, existe contrapartidas de empresas estrangeiras que queiram fazer investimentos no país para também impulsionar o desenvolvimento local, né? Há anos, por exemplo, empresas do setor de petróleo
elas têm por obrigação investir um percentual das suas receitas em projetos de pesquisas e desenvolvimentos no país. Então, a NVIDIA atua muito nesse meio campo de conectar, por exemplo, a Agência Nacional de Petróleo com as instituições de ensino, com as empresas do segmento, para que isso traga mais conhecimento para os nossos pesquisadores. Então, assim, gostaríamos que, pelo fato da tecnologia andar muito rápido, que essas tomadas de decisões, essas sanções governamentais saíssem de uma maneira muito mais rápida. Mas, pelas interações que a gente tem tido com o governo federal, a gente está bastante positivo que, diria que até metade desse ano, nós já tenhamos aí alguns anúncios que vão ser extremamente relevantes para poder colocar o país, né, no topo das principais nações que hoje já têm implementado esses projetos de inteligência artificial. Quem que é o maior cliente de vocês aqui no Brasil? Há anos tem sido a Petrobras. Né? Tem um grupo enorme de pesquisadores e desenvolvedores e agora cientistas de dados. Então, assim, empresa do governo brasileiro, excelente parceiro nosso, não é nem cliente, é um parceiro, porque a gente tem uma atuação muito forte com eles nos desenvolvimentos de novos softwares, de otimização dos principais softwares que eles utilizam na área de exploração e produção. E isso realmente é um grande exemplo para outras empresas que estão no país, que mostra o nível de engajamento e parceria que a gente tem com os nossos clientes. Muito bem, nós conversamos com Márcio Aguiar, diretor executivo da NVIDIA no Brasil. Em março teremos outras novidades, porque tem o evento de vocês com Jensen Huang, né, o CEO, o fundador da NVIDIA, diretamente dos Estados Unidos. E você já está convidado para voltar aqui no Business para trazer as novidades dessa empresa que disparou mais de 400% em 2 anos na Bolsa Americana. É realmente um desempenho extraordinário. Obrigado sempre pela presença aqui no programa, Márcio. Obrigado a você, Bruno. Nos vemos em breve, então. Nos vemos. Grande abraço. Até. Business faz uma breve pausa e volta em instantes. E a gente volta com o Business falando diretamente de economia. Economistas buscam alternativas para lidar com a alta da Selic. E mesmo em um cenário de juros elevados, o mercado imobiliário abre possibilidades para vendedores e compradores. A reportagem é de Daniel Lian. A elevada taxa de juros gera desafios em diversas áreas, mas, por outro lado, pode ser um celeiro de oportunidades. O mercado imobiliário, por exemplo, é um campo que abre essa possibilidade para compradores e vendedores. A Selic alta acaba desencorajando investimentos produtivos e favorecendo aplicações financeiras de menor risco. O diretor de Capital Markets da JLL, Paulo Casoni, indica que empresas podem se esquivar de momentos difíceis. É uma oportunidade que as empresas têm de utilizar o seu imóvel para amenizar esse problema da taxa Selic. Então, uma situação mais simples que pode uma empresa utilizar uma operação que facilita e vai reduzir muito seus custos seria a simples venda do imóvel. Claro que num cenário de economia com a taxa Selic muito alta, você também não tem muita gente interessada em comprar seu imóvel. Mas aí que você entra com um desconto que você não faria em situação normal, então você vai ter que fazer um sacrifício para vender esse imóvel, vai fazer um desconto, isso não é ruim para você que está vendendo. O especialista explica que, de olho nessa conjuntura, proprietários podem encontrar uma alternativa para vender um imóvel e saldar uma dívida ou aplicar recursos no próprio mercado financeiro. Se você tem uma dívida que tem um custo muito alto, você vai utilizar esse dinheiro para reduzir essa dívida. Ou, pegando esse recurso e colocando no mercado financeiro, com o nível de Selic que nós estamos hoje, a Selic está em 13,25, mas o mercado de capitais está pagando uma aplicação de 5 anos, te remunera em 15%.
ao ano. Essa remuneração em 5 anos dobra seu capital. O entendimento dentro do cenário econômico é que mais cedo ou mais tarde a taxa de juros voltará a cair. Por isso, quem estiver atento às movimentações do mercado poderá fazer um bom negócio. A taxa de juros sobe, o mercado de imóvel, o mercado imobiliário tem uma redução no preço. A Selic cai, automaticamente os imóveis aumentam. Então, você faz essa transição, sai de um custo alto do endividamento, reaplica isso no mercado financeiro, depois de um tempo você retorna ao mercado imobiliário, né, se esse é o seu desejo, você gosta, tem o seu perfil, e conseguiu aí sair numa boa equação, mesmo num cenário tão ruim e alta. No final das contas, o segredo está em encontrar o equilíbrio entre as necessidades do vendedor e as oportunidades do comprador. E conforme havíamos antecipado aqui no Business, o SoftBank buscava vender parte do WeWork Brasil. E o casamento entre as duas gigantes finalmente foi desfeito. O banco japonês vendeu 49,9% da operação para a WeWork Inc. e oficializou a saída do negócio com o aval do CAD. Agora, a matriz detém 100% das operações da WeWork Brasil. Os valores do negócio não foram informados. E a Unilever está de comando novo. Hein Schumacher dá lugar a Fernando Fernandes no cargo de CEO global. Fernandes está na companhia há 37 anos e atuava como CFO. Ele também ocupou as posições de CEO da Unilever para o Brasil e também para a América Latina. Desde janeiro do ano passado, ocupava a função de diretor financeiro. Fernando Fernandes é argentino, formado em economia pela Universidade de Buenos Aires e liderou os negócios de bem-estar da Unilever. Ele também atuou nas áreas de suprimentos, marketing e gestão geral. E em crise financeira, o Manchester United resolveu cortar na carne. Coproprietário do clube, Jim Ratcliffe, anunciou medidas drásticas, como a demissão de 200 pessoas, o fechamento da lanchonete no estádio Old Trafford e o fim das refeições gratuitas aos funcionários. A partir de agora, os trabalhadores terão direito apenas a pão e sopa. As refeições ficam exclusivas aos jogadores e comissão técnica no CT do clube. Segundo o CEO do Manchester United, Omar Berrada, o clube perdeu muito dinheiro nos últimos 5 anos e isso não pode continuar. As prioridades são a entrega do sucesso dentro de campo e a melhora das instalações. O United fechou o último ano com déficit de mais de 2 bilhões de reais. E o McDonald's vai retomar o McFish. Para quem é fã, boa notícia. O sanduíche retorna ao cardápio por tempo indeterminado, mas com uma novidade. Agora vem acompanhado de batatas rústicas, o que caracteriza o tradicional inglês fish and chips. E agora passa a se chamar McFish and Chips. Inclusive, a rede preparou uma ação de marketing com o aplicativo de idiomas Duolingo. O mascote aparece nas peças publicitárias como uma espécie de guarda londrino que auxilia na pronúncia dos clientes e a ideia é que eles façam o pedido corretamente. E com isso, o Business vai ficando por aqui. Eu sempre reforço que o nosso encontro é aos sábados, às 3 da tarde. E lembrando sempre, fazer um rápido lembrete, se você quiser ter conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, acesse o site www.jovempan.com.br. Tenham todos um ótimo final de semana e sempre bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau.